Muito bem, boa noite para todos que estão aí nos acompanhando. Mais uma transmissão ao vivo do IGESE, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Eu sou Ivana Raiski. Hoje eu tenho duas amigas aqui como convidadas, a Regina Oliveira, a Nazaré Diniz, que daqui a pouquinho também vão se apresentar. Mas, como sempre, nós vamos começar o nosso estudo dessa noite, convidando a todos os nossos irmãos para fazermos juntos uma prece. Elevemos então os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade. E queremos, Senhor, te pedir, com toda a nossa humildade, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas, nos ajudando, nos conduzindo, nos orientando, que nós possamos sempre, Senhor, seguir o melhor caminho, aquele que condiz com o que o Senhor espera de nós e que vai nos auxiliar a percorrer esta jornada em busca da nossa perfeição moral e espiritual. Rogamos o seu amparo, a sua presença no nosso estudo dessa noite, que nós possamos, Senhor, juntos, perceber a importância que tem o estudo do Evangelho nos nossos lares. E assim nós damos por iniciado mais um estudo nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Bom, eu sou Ivana Raiski, trabalhadora do Movimento Espírita aqui de Goiás e do Brasil também. Estamos agora no Instituto Goiano de Estudos Espíritas, promovendo uma série de lives aí, como vocês têm visto já, muitos acompanhando. E hoje o nosso assunto é muito especial, como sempre, né? Todos são muito especiais. Mas eu quero então que as minhas convidadas, as nossas convidadas, se apresentem, começando pela Regina, nossa amiga Regina Oliveira. Regina, está contigo. Boa noite, Ivana. Boa noite, Nazaré. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa noite ao pessoal que nos ouve aí. E eu queria dizer da alegria de ter mais uma oportunidade em podermos falar do Consolador prometido por Jesus. Vamos lá. Nazaré? Então, boa noite a todos. Boa noite, Ivana. Boa noite, Regina. E nós vamos falar de um assunto que parece simples, né? Que é o Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho no Lar. Mas, quando a gente começa a falar sobre ele, ele não é só simples, ele é emocionante. Então, estamos aqui à disposição. Muito bem. Quando a gente fala de Evangelho no Lar, Regina, o que isso quer dizer? Como é que se faz? Qual que é a proposta? Como é que se organiza para fazer algo assim nos nossos lares? Evangelho no Lar, Ivana, como o nome mesmo está falando, é uma oportunidade que nós temos de cultivar o Evangelho de Jesus em nossos lares. Nós designamos uma hora e um dia que seja fixo na semana e estudamos o Evangelho ou obras correlatas. É um momento muito importante onde reunimos a família e onde temos a oportunidade realmente de evangelizar, de descortinar a lei de Deus que o Espiritismo nos traz, né? É um ato, um hábito muito importante que traz muito equilíbrio, sedimenta muito a nossa fé e os nossos conhecimentos acerca da lei de Deus. Muito bem. Nazaré, existe hoje uma campanha nacional em torno da divulgação, né, do estudo do Evangelho no Lar. É uma campanha da Federação Espírita Brasileira? Como é que é? Conta pra gente. Sim, uma campanha nacional da Federação Espírita Brasileira e as federativas de todo o Brasil estão abraçando essa causa, chamando a atenção das pessoas, conclamando os espíritas, conclamando os cristãos, né, como um todo, para a implantação do Evangelho no Lar, que é o estudo do Evangelho de Jesus em família. E essa campanha, ela é fundamental, porque a base da sociedade está na família. E se essa família tiver uma boa estrutura, uma boa base, a nossa sociedade será melhor, com certeza. E de que forma que essa campanha pretende chegar até as pessoas? Existem peças de divulgação? Eu sei que no site da FEB existe um material, não é isso? Que a pessoa pode acessar para conhecer melhor? Sim, no site, no FEBNet, tem um material, inclusive eu li esse material, ele é muito bom, ele é bem resumido, né, Ivana? Porque o Evangelho é simples, são as orientações básicas de obras que sejam obras doutrinárias, mas aí eu quero abrir aqui um espaço para a gente
nós temos um público que nos acompanha, que pode ser espírita e também um público não espírita, né? Nós estamos falando do Evangelho no Lar como uma prática espírita e falando de obras espíritas. Mas quem não adota a doutrina espírita como religião, pode fazer o seu estudo do Evangelho em casa com a Bíblia. Não é? Não precisa. Esse estudo, na verdade, é um chamamento para que nós levemos Jesus para dentro de casa. Então, a FEB, com essa campanha, ela está levando essa proposta, que ela já não é de agora, na verdade, né? Essa é uma proposta antiga, e tanto é que é um hábito de quase todos os espíritas, mas que as pessoas de outras religiões também podem adotar o que nós vamos falar aqui agora, dentro das suas casas, independente da religião que adote, usando a Bíblia ou o livro doutrinário de sua religião, que a pessoa mais gosta. Ok. Existe alguma recomendação sobre como estruturar essa pequena reunião no lar, Regina? Alguma dica para quem ainda não faz e que quer começar, de repente, a fazer essas pequenas reuniões? Como é que deve ser feito? Sim, na verdade é muito simples, né, Ivana? O tempo, a gente pode designar um tempo aí de 20 a 30 minutos, onde, após reunir a família, nós fazemos uma prece inicial, procedemos à leitura do Evangelho ou de uma obra correlata com interpretação do Evangelho. Nós podemos citar como exemplo aí a obra a coleção Fonte Viva de Emmanuel, tendo Emmanuel como um dos maiores intérpretes do Evangelho, né? Então, após essa leitura, é feito um comentário, onde a família tem a oportunidade de cada um colocar a sua opinião, a sua compreensão acerca do assunto, né? E, em seguida, podemos proceder à final, podemos orar por aqueles que a gente, não só para a nossa família, mas para onde quisermos direcionar os bons pensamentos, para onde quisermos oferecer ajuda, desejar o bem, né? Podemos também, durante esse processo, colocar um copo de água, pedir a fluidificação da água, mas basicamente é isso, é um evento, um hábito bem simples, né, mas que de efeitos, assim, inenarráveis. Nazaré, e as crianças, elas também participam dessa reunião? Nossa, é fundamental, né? É família, né? Família abrange todos. E fazer o Evangelho no Lar, a criança precisa começar desde cedo, porque ela vai entendendo, ela vai participando de forma efetiva e entendendo o objetivo do Evangelho. Porque aquele estudo em família, ele promove uma harmonia dentro do lar. E a criança que participa do estudo do Evangelho, que participa do momento do Evangelho no lar, ela começa a contribuir também para essa harmonia. Então, se tem criança dentro de casa, nós precisamos pegar uma leitura que se adeque ao entendimento dessa criança. Vou pegar um exemplo assim, olha, você tem crianças de 7, 8 anos, são crianças que já estão na escola, então você pode pegar uma leitura infantil e trazer o ensinamento moral dentro daquela leitura para essas crianças, dentro da realidade que eles vivem. E aí nós vamos falar sobre o bullying, nós podemos aproveitar para explicar para essa criança sobre o bullying, sobre a violência na escola, sobre respeito ao professor, sobre o respeito aos pais. Então, um assunto que você leva para uma criança, ele se estende de forma tal que serve tanto para a criança quanto para o adulto, trazendo para aquela linguagem mais compreensível pela idade, pela faixa etária. E existem alguns livros que podem ser usados para trabalhar com a criança especificamente? Sim, nós temos, nas obras doutrinárias, nós temos o Pai Nosso, né? Nós temos muitas obras infantis, tem as obras do Luiz Huck, inclusive, nós estamos usando, a minha filha usa no Evangelho no Lar, por causa das crianças, da Turma da Mônica, o Evangelho da Turma da Mônica, mas nós temos muitas outras obras, na verdade, o Espiritismo é rico em obras, e obras fundamentadas, então nós temos uma riqueza muito grande de obras infantis, eu esqueci o nome dele, Ivana, que escreveu a história que a gente encontrou com ele lá em Uberlândia, que até você me indicou o livro dele, esqueci.
Ah, depois você vai se lembrar. Eu vou lembrar. Então, assim, as obras dele são muito boas também, porque são infantis. Então, a gente tem muitas Tá informações aí de falando do obra. Adeilson Salles? Adeilson Salles. O Adeilson tem obras maravilhosas, tanto para criança quanto para adolescente, e que você pode sim usar essas obras dentro do estudo do Evangelho. Ok. Bom, nós temos aqui os nossos amigos que estão nos acompanhando aí nessa transmissão, e a Rose Kelly, que é a minha conterrânea lá de Jataí, que está aqui conosco, ela pergunta o seguinte: como o Evangelho no Lar pode ajudar pessoas depressivas, dependentes alcoólicos? Como, Régina? Conta para nós. Bom, o Evangelho no Lar, Rose, querida Rose, boa noite para você. O Evangelho no Lar, na verdade, ele auxilia-nos a todos em qualquer situação, né, Ivana? Porque é um momento que favorece a prece. E quando nós nos dispomos a orar verdadeiramente, quando elevamos a nossa vibração, nós propiciamos a aproximação. Aproximação não, nós percebemos a presença dos benfeitores amigos e onde nos é sugerido, né, o melhor caminho a seguir, e onde recebemos também as forças necessárias para passarmos por aquela dificuldade. Então, ele não favorece só os alcoólatras e qual outro? Os depressivos. Depressivos. Então, a gente costuma falar o seguinte, é minha compreensão, que a doutrina espírita esclarece sobre tudo e nos fortalece sobremaneira diante de qualquer dificuldade, né? Diante de qualquer dificuldade. Os pilares doutrinários bem compreendidos, como a certeza da reencarnação, a certeza de que todo e qualquer problema é muito rápido, um relâmpago. Tem espírito que fala que é um relâmpago, né? A certeza de que Deus é infinitamente bom, que nos ama a todos, que nos protege a todos o tempo todo. Então, o estudo continuado através do Evangelho no Lar, sedimenta essas certezas. O espírita não acha, não pensa que a reencarnação acontece, ele sabe, ele tem certeza. Então, esse estudo favorece esse equilíbrio, né, que a gente adquire com a compreensão. É o esclarecimento, é o consolo que advém do esclarecimento que os espíritos. E nós também aprendemos, não é, que quando nós oramos em casa, nós criamos todo um ambiente, né, propício pelas boas vibrações espirituais que nós criamos ali com aquele hábito da oração, especialmente naquele momento em que nós nos reunimos para orar, e isso acaba protegendo a nossa casa, não é, influenciando inclusive na nossa vizinhança, ajudando até no bairro onde a gente vive e tudo mais. E saber disso é muito bom, né, porque a oração ela está aí disponível, é de graça, não é? E para que tenha valor, tem que ser feita de coração, não é isso? Uhum. Existe, gente, alguma fórmula para orar? Fórmula? É. A fórmula é o sentimento. A fórmula para oração. Como é que a gente ora? Que tipo de oração devemos fazer? Jesus nos deixou a oração universal, né? Que é a oração do Pai Nosso. Mas o que determina a nossa fórmula de orar é o sentimento que nos envolve naquele momento. Às vezes a gente pode fazer uma oração do Pai Nosso só pronunciando palavras, sem nenhum envolvimento emocional, sem nenhuma conexão com o que estamos falando, somente verbalizando. Mas nós podemos fazer uma oração do Pai Nosso tão cheia de sentimentos que a gente tem uma conexão imediata com o alto. Então, no livro Os Mensageiros, tem uma frase que diz assim, ó, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no nosso círculo, né? Na nossa família. Não há prece sem resposta, é o que diz o livro. E a oração é filha do amor, e não é apenas uma súplica. Então, quando a gente ora, dentro dessa conexão com o alto, dentro dessa ligação com Deus, nós estabelecemos esse contato com o divino e temos respostas. E o que vai determinar a resposta é aquilo que a gente pede, o merecimento diante daquilo que a gente pede e a forma como a gente pede. Então, o sentimento no momento da oração é fundamental
para que a gente possa dizer realmente que nós estamos conectando com Deus. E é interessante, né, Nazaré, também nós dizermos que o estudo do Evangelho no Lar, ele é uma prática em que nós escolhemos um dia da semana, num determinado horário, e sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, nós nos reunimos com esse objetivo de uma leitura, né, de um breve comentário, de uma prece. É importante que seja dessa forma, porque os bons espíritos, eles colocam aquilo também nas suas agendas, né, como um compromisso para virem nos assistir e participar conosco daquele momento. Mas, Nazaré, nem sempre onde nós vivemos, muitas vezes nós vivemos sozinhos, ou então a nossa família não nos dá abertura para fazermos isso como sendo uma prática da família. Na sua opinião, a pessoa ela pode fazer sozinha? Ou precisa ter mais alguém? Não. E a questão 459 não diz que nós nunca estamos sozinhos? Nós nunca estamos sozinhos. No mínimo, a pessoa está com seu anjo de guarda, no mínimo. E não é só, né, Ivana? Então, numa reunião em família, eu faço meu evangelho sozinha. Tem muitos anos, quase 10 anos já. Então, um dia eu vi uma palestra do Raul Teixeira falando sobre isso, porque eu me questionava, eu falava, será que eu faço meu evangelho sozinho? O Raul parece que respondeu para mim, falando assim, jamais, jamais você fará um evangelho sozinho, porque você tem ali no momento, dentro do seu lar, havendo essa disciplina de pontualidade, compromisso, responsabilidade, nós teremos dentro do nosso lar aqueles entes queridos que partiram e que têm a oportunidade de nos visitar nesse momento. Então, para que isso aconteça, a gente precisa respeitar esse compromisso assumido pela espiritualidade conosco, a partir do momento que a gente determina, eu vou fazer meu evangelho no lar toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a espiritualidade vai estar ali presente, me auxiliando na leitura, que é o exemplo que tem no livro Os Mensageiros da Dona Isabel, né, no capítulo 35, se não me engano, dos Mensageiros, e ali a espiritualidade se faz presente para auxiliar, para intuir na leitura, para intuir no esclarecimento que a gente necessita. E quando tem mais membros da família participando, aí é que eles vêm mesmo para auxiliar cada um, para que a família, através daquela leitura, possa compreender o ensinamento de Jesus, trazendo aquilo para o dia a dia e restabelecer a harmonia dentro do lar. Muito bem. Bom, a Régina parece que teve um probleminha lá com conexão, né? Não está conseguindo participar aqui conosco. Se ela retornar, ela entra novamente aí na nossa conversa. Eu vi há um tempo, Nazaré, fazendo uma pesquisa, eu vi um trabalho feito por um professor da Universidade de Brasília, a UNB, e professor do curso de medicina, Dr. Eduardo Tosta. E ele falava de um experimento que ele fez para mostrar o poder da oração. Então, numa turma de alunos recém-ingressados no curso de medicina, ele separou a turma em 2 grupos. E um desses grupos recebia orações diárias. Tinham voluntários que faziam orações para uma determinada pessoa, que eles não sabiam quem era, eles não conheciam, mas eles oravam em benefício daquela pessoa. E o outro grupo de alunos não aconteceu nada. O que se observou no decorrer do tempo do curso? Aqueles alunos que recebiam as orações, eles tinham mais facilidade de concentração, de aprendizado, tinham melhor desempenho do que os outros que não recebiam a oração. A pesquisa, é claro, tem muito mais informações, eu me recordei disso agora, mas ela está disponível aí na internet para quem quiser depois conferir com detalhes, mas é muito interessante porque mostra para nós o poder que a oração tem, inclusive quando nós oramos em benefício das outras pessoas, não é? Porque nós oramos para nós, mas nós podemos fazer uma caridade orando em benefício também das outras pessoas, não é isso? Sim, inclusive em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu acho isso, assim, extremamente confortador. Jesus diz assim, ore que eu estarei com você. Me chame que eu estarei com você. Então, o poder da oração é quem vivencia esses dados científicos, Ivana. A gente vê que tem muitos cientistas, graças a Deus, que estão trabalhando com
por esse caminho para nos provar que realmente a oração tem os seus efeitos na nossa vida. Mas nós que fazemos uso da oração no nosso dia a dia, às vezes a gente percebe os efeitos dessa oração na nossa vida, nós não precisamos de pesquisa. Por quê? Porque a gente sabe, quando Jesus diz assim, onde houver duas ou três pessoas reunidas, eu ali estarei, significa que Jesus diz assim, me chame que eu quero estar com você, não é? E quando lá em Mateus 11, 28, ele diz assim, vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, quem que não está sobrecarregado? Quem que não está em sofrimento nas mais diversas situações, igual agora com esse isolamento, né? Então, quer dizer, se a gente não busca Jesus, a gente não encontra caminhos, até para ter pensamentos positivos. Então, o efeito dessa pesquisa é o quê? A oração nos traz, nos enche de pensamentos positivos. E se a gente se permite essa participação, essa presença de Jesus em nossa vida, com certeza nós vamos ter pensamentos melhores, vida melhor. Não é que nós vamos ter dinheiro sobrando o tempo todo, não. Nós vamos ter condições de pensar melhor as nossas dificuldades, nós vamos encontrar soluções para, às vezes, problemas simples que a gente não consegue pensar, porque a gente está com um pensamento muito tumultuado. Então, o nosso contato com o divino, a nossa comunhão com Jesus nos permite essa conexão, e com essa conexão, a limpeza dos nossos pensamentos, saindo dessa influência negativa, que ela é bem mais fácil da gente absorver, né? É interessante também que existem pesquisas que demonstram que a pessoa que tem esse sentimento de religiosidade, e aí quando nós falamos de religiosidade, não de religião, né? A pessoa ela tem essa conexão com Deus. Ela tem, normalmente, uma recuperação de doenças mais rapidamente, né? Com um número menor de dias de internação. Então, por aí a gente pode observar o quanto esse hábito de nós nos ligarmos com Deus, ele é positivo na nossa vida. E essa passagem de Jesus que você falou, Nazaré, é interessante nós lembrarmos que quando ele fala que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, às vezes a pessoa pensa o seguinte, bom, mas então se sou eu sozinha, então só tem eu, então Jesus não estará, né? Mas nós temos que lembrar que a quantidade de desencarnados que estão conosco nos acompanhando, ela é gigante, né? Então, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Nunca Estamos sozinhos, nós estamos o tempo inteiro acompanhados, né? Nós temos companhia o tempo todo, né? E essa companhia, e a quantidade, a qualidade, o que vai determinar é o que a gente pensa e como a gente age, né? Então, isso que vai determinar essa quantidade de amigos, né? Assim, entre aspas. Você falando sobre a oração, o Livro dos Espíritos, a pergunta 660 é a seguinte: a prece torna melhor o homem? Aí os Espíritos respondem para Kardec: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Olha que coisa mais consoladora, Ivana. A doutrina espírita é maravilhosa por isso. Porque a doutrina espírita é consolo, é esclarecimento e consolo. Então, quando ele diz assim, jamais se lhe recusa, nada será recusado. Por quê? Porque Deus é amor. Sendo Deus amor, e Ele sabendo das nossas necessidades, das nossas dificuldades e limitações, o seu amor é presente em torno de nós, porque Ele sabe que nós estamos tentando fazer essa caminhada, que ela não é fácil, mas que a gente está se esforçando. Então, quando ele fala, quando pedido com sinceridade, aquilo que a gente falou no começo, do sentimento em relação ao que eu peço, em relação à oração, né? A gente tem aquela historinha que sai muito aí, que é aquela história do Zé, né? Que Zé vai na igreja e fala assim, oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim aqui te visitar, não é? Eu acho que essa historinha
muito linda, do quanto que a gente pode, com palavras simples, a gente pode conversar com Jesus, pode conversar com Deus. E aí, depois, Jesus vai lá e faz a mesma coisa quando José está lá, no leito de hospital. Então, é isso. Oi, Jesus, eu estou aqui, eu preciso de você. Que bom. Regina conseguiu voltar, que bom, tá aí conosco de novo, Ah, né? Regina. Internet, Regina, tá ruim para todo mundo. Então, bom, nós temos aqui... aqui... Eu estou ouvindo um eco também muito grande. Não sei se está saindo um eco. Não sei. Aqui não tá, nós não estamos percebendo o eco, não. Pessoal, qualquer coisa, se o áudio estiver ruim, vocês dão uma dica aí pra gente, tá? Quem está acompanhando. Nós temos aqui a Rose Kelly, ela também pergunta assim: se eu viajo, eu posso fazer o evangelho no mesmo dia, horário, em outro lugar? Posso? Pode. Sim. Com certeza. Quando eu viajo, no meu evangelho anterior, né? Meu evangelho é no domingo à noite, às 8 horas. Se eu vou viajar na semana seguinte, eu já comunico que na outra semana eu não vou ter. E onde eu estou, dependendo do local, se eu conseguir fazer, eu faço. Às vezes, dependendo do local, eu não consigo fazer. Aí eu levo meu pensamento naquele horário, faço a minha oração e continuo na minha conexão na medida do possível. Tá. Ela pergunta também assim: posso fazer o evangelho no lar todos os dias da semana? Oração nunca faz mal, né, Ivana? Evangelho, então, nem se fala. Eu acho que tem muita gente que adota o evangelho todos os dias. Eu tenho um amigo que ele estava com sérios problemas dentro de casa, é difícil de solucionar com a filha adolescente, e ele passou a fazer o evangelho todos os dias para que a harmonia voltasse a reinar dentro de casa. E ele falou assim que foi uma coisa fabulosa, porque realmente mudou o comportamento, ajudou a mudar o comportamento da filha. Então, é sempre bom. É isso aí. Quer acrescentar alguma coisa, Regina? Não, essa questão do evangelho todos os dias, na verdade, Paulo dá essa recomendação para a gente, né, Ivana? Ele fala: em tudo dai graças. Isso é para a gente dar graças em tudo, é o tempo inteiro buscar essa conexão com o pensamento, com os benfeitores amigos que estão à nossa volta, né? O evangelho no lar favorece mais essa situação, porque foca ali, né? Você está lendo, ouvindo a fala deles, e é claro que favorece. Mas orar não é demais, de jeito nenhum. Sempre bom, né? Também danado. O nosso irmão, o José da Costa, que é lá de Goianésia, ele está dizendo aqui que ele está dando sequência diária no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje ele começou a ler justamente o capítulo 27, Pedi e obtereis. E ele está lendo com muito carinho e vendo a grande importância que a prece tem nas nossas vidas, né? É isso aí, quando nós estudamos a obra espírita, nós aprendemos exatamente isso, né? A importância que tem a oração, tanto que Jesus nos recomendou que orássemos e vigiássemos, né? Orai e vigiai e orai. Ou seja, a oração tem que ser algo presente nas nossas vidas. E o momento em que a gente se reúne, ou mesmo que sejamos só nós, no nosso lar, nós estamos com certeza beneficiando aquele ambiente, trazendo benefícios não só para nós, mas para todos aqueles que convivem ali conosco, não é? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Penso que o assunto já está, né? Nós temos o material disponível para download no site da FEB. Nós temos um site específico que é de uma instituição espírita lá da Paraíba, que é Campanha Mundial do Evangelho no Lar, que também é um site que tem uma quantidade de materiais muito interessantes. Legal. Né, quem puder aí. E nós temos uma campanha, que é uma campanha permanente do Conselho Federativo Nacional da FEB, que é a campanha do Evangelho no Lar e no Coração. Uma campanha que foi lançada inicialmente pela USE, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, há muito tempo. Depois ela se tornou uma campanha nacional. Então, a FEB também tem materiais disponíveis para download, para quem quiser conhecer melhor essa campanha do Evangelho no Lar e no Coração. Meninas, Regina, está aí para você aberto, para você dizer as suas últimas palavras para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Bom, o Evangelho no Lar, gente, ele é tão importante que quando você fez a referência, você perguntou para a Nazaré sobre criança,
eu me dei conta que eu evangelizei minhas filhas no Evangelho do Lar, elas se tornaram espíritas por causa do Evangelho no Lar. Então, a gente não pode mensurar, às vezes, imediatamente, o alcance daquilo, né? Além de tudo que já foi falado aí, o equilíbrio que nos favorece, né? Da tranquilidade que nos traz na hora de dificuldades, como a gente está passando agora, a certeza da imortalidade, essa busca desse equilíbrio através da busca, da sintonia com os benfeitores amigos. Então, assim, é difícil mensurar a importância do Evangelho no Lar, né? A gente recomenda, todo mundo, quem não faz ainda, deve começar a fazer. A Nazaré lembrou muito bem aí que mesmo para quem não é espírita, né, o Evangelho no Lar é a busca de Deus em nosso lar, é um momento destinado a Ele, então, independente do credo, né, é muito importante que busquemos humildemente. Se a gente tiver um dia pré-fixado, né, aquilo se torna um hábito salutar e cujo efeito a gente vai mensurar muito tempo depois. Né? Recomendamos. Nazaré? Ivana, eu queria falar sobre a questão do lar, né? Porque a gente sabe que nós temos muitos lares desajustados. E a gente, às vezes, a gente faz questão, agora não, por causa do isolamento, quase não está fazendo isso. Mas muitas vezes a gente faz uma questão de fazer reunião todo final de semana, um churrasco, os amigos e tal. Então, a gente precisa encontrar esse tempinho para fazer essa reunião com Jesus. E o Evangelho no Lar é isso. É uma reunião com os amigos espirituais, onde o convidado é Jesus. E às vezes a gente fala assim, mas alguém da minha família não quer, né? Igual a Ivana citou, mas a outra pessoa não quer, você pode fazer sozinho. Com o tempo, a família vai aderindo ao trabalho, vai aderindo, porque eles vão percebendo o benefício, todos vão recebendo. Então, é dentro do lar, é de dentro do lar que se parte para a sociedade. Então, a questão 110 do Consolador fala, né, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e caráter. Então, isso está nas nossas mãos, nós que somos mães, somos avós, os pais, todos nós somos responsáveis por essa formação. A nossa sociedade é reflexo do que acontece no nosso lar. Então, o Evangelho é isso, é fazer um momento com Jesus. E esse momento com Jesus, ele é tão sublime, mas ele é tão sublime que quando a gente cria o hábito do Evangelho no Lar, quando acaba aquele momento de 30 minutos que você faz, às vezes até 40 minutos, dependendo do grupo, a paz reinante é tão grande que você não aguenta nem ligar a televisão. Você não quer mais nada. Por quê? Porque modificou a energia dentro da sua casa. Então, é algo fabuloso, simples, e que a gente precisa adotar para que nós possamos ter paz e harmonizar nossas famílias. É isso aí, fica então o convite, né, para que todos nós possamos realizarmos aí a prática do Evangelho dos nossos lares. Pessoal, nós teremos no domingo, às 19 horas, a nossa live de domingo, e nós temos um convidado que é muito especial, que todos nós gostamos demais dele, que é o Roosevelt Thiago. O Roosevelt, juntamente com a Jo Andrade, que é a sua esposa, Roosevelt, que é nosso amigo palestrante, espírita, escritor, Jo também, palestrante, escritora, estaremos eu e o Renner Ribeiro conversando com o Roosevelt e com a Jo. E o nosso tema é o compromisso do espírita consigo mesmo. Então, eu tenho certeza que, né, vai ser bastante interessante. Já fica aí o convite no domingo às 19 horas, para que nós possamos estar de novo reunidos aqui via Facebook, aprendendo um pouco mais, trocando experiências, né? É sempre muito bom. E, mais uma vez, a gente agradece a todos que têm nos acompanhado aí nas nossas lives. Agradecemos muito a presença aqui conosco da Régina, da Nazaré, e que nós possamos ter várias outras oportunidades, né, para fazermos esse trabalho. E, Régina, você pode fazer uma oração para nós concluirmos a nossa atividade?
Sim, claro. Agradecemos, então, Mestre amigo Jesus, essa oportunidade bendita e única de estarmos reunidos em torno da sua luz. Permita que possamos estar conscientes da importância de buscá-lo, ainda que seja uma vez na semana, junto à nossa família. Que possamos realizar essa reunião, Senhor, buscando esclarecimento, conforto e paz. Que a nossa busca seja diária, mas que o nosso compromisso em evangelizar a nossa família e todos os irmãos desencarnados que estiverem à nossa volta seja o nosso norte seguro. Te agradecemos e pedimos ainda que o Senhor nos abençoe e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todo mundo. E até domingo, se Deus quiser. Grande abraço a todos.